Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente deste dia 23 de junho de 2026. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma terça-feira chuvosa, o frio chegando pesado em São Paulo. A voz sente um pouquinho logo aqui na abertura, mas eu saúdo a todas e todos. Peço para você deixar o like, você que nos acompanha. A gente vai trazer informação, análise e atualização das notícias que acontecem nesta tarde de terça-feira, logo depois de Portugal conseguir a sua primeira vitória na Copa do Mundo, né? O Cristiano Ronaldo é mais um que chegou com tudo, fez 2 gols. No primeiro jogo Portugal tinha ido mal, né? Um empate, e hoje sim goleou o Uzbequistão. Quem vai chegar com as atualizações para a gente é o Bruno Concílio. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira lá no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like nas nossas transmissões, se inscrever nos nossos canais e de ir lá na comunidade do ICL Urgente no Papo Legal responder a nossa enquete. Hoje o tema é sobre o Ramagem. E olha só a pergunta, Rodrigo. Ramagem vai virar coach de como fugir do Brasil, como dar golpe de Estado e sair impune, ou como despistar a justiça brasileira? E aí, Rodrigo, o que você acha? Ele tem know-how para qualquer um desses cursos aí. Só para explicar para quem está chegando agora, nós vamos trazer a notícia já já, mas o Alexandre Ramagem, a nossa equipe aqui do ICL, descobriu que ele criou uma empresa, foragido da justiça, criou uma empresa nos Estados Unidos para oferecer cursos. Que tipo de curso que o foragido Ramagem pode oferecer? Por isso que nós colocamos isso aí na enquete. Já já vamos trazer mais detalhes para você entender tudo isso. Mais um bolsonarista refugiado nos Estados Unidos tentando se dar bem. O Eduardo Bolsonaro gerindo aqueles fundos lá no Texas, o dinheiro do filme para lá, para cá. E o Alexandre Ramagem também querendo se dar bem ali com cursos oferecidos aqui para o Brasil. Ficam nos Estados Unidos, mas tirando uma casquinha dos extremistas brasileiros na internet. Essa gente segue agindo assim. Vamos começar por aí, então. Um homem de negócios perigosos. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem abriu uma empresa nos Estados Unidos 4 meses depois de fugir do Brasil. Você lembra, né? Ele escapou pela fronteira com Roraima, pegou um avião, foi parar nos Estados Unidos quando já estava condenado e deveria ir para a cadeia, mas conseguiu escapulir. O golpista foragido está empreendendo lá nos Estados Unidos. Parece piada, né? É uma reportagem exclusiva no ICL Notícias, está aí na tela. Para quem não lembra, o Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E agora, os repórteres aqui trabalhando para o ICL Notícias descobriram que ele registrou a abertura de uma empresa na Flórida no dia 6 de janeiro de 2026. O Bruno Concílio traz atualizações sobre esta reportagem que também está lá no nosso site. Bruno, com você. Rodrigo, em uma apuração exclusiva para o ICL, os repórteres Alice Maciel, Natália Viana e Ken Silverstein contam que a empresa chamada ARBN Villa Corporation foi constituída no mesmo endereço de uma escola de jiu-jitsu da rede brasileira Gracie Barra. Mas tem um detalhe curioso nisso tudo. Documentos de registros da ARBN Villa Corporation não detalham seu ramo de atuação e nem suas atividades. Contam apenas como finalidade declarada realizar todo e qualquer negócio legal. Mesmo assim, dá para ter uma noção de como Ramagem vai ganhar dinheiro. Em dezembro do ano passado, a esposa dele, a Rebeca Ramagem, publicou nas redes sociais que o marido planejava vender cursos online de altíssimo nível com conteúdo sério. Agora, Rodrigo, é interessante como ela teve que ressaltar esse detalhe, né, do conteúdo ser sério, porque ela mesma já sabia que todo mundo ia levar na piada, não é? Não, tem 2 coisas curiosas aí, né? A esposa, que aliás é procuradora do estado lá em Roraima e não aparece para trabalhar, está lá foragida junto com o Ramagem. Mas primeiro ela dizer, não, o meu marido vai oferecer cursos de conteúdo sério. Bom, também ia oferecer o quê? De conteúdo que não fosse sério? Pode ser, em se tratando de bolsonaristas. A segunda coisa é que a empresa declara que vai realizar todo e qualquer negócio legal. Só faltava declarar, nós vamos fazer negócios ilegais e estamos aqui com o registro da empresa para isso. Mas a gente juntou as 2 coisas, né? Uma empresa registrada, a esposa do Ramagem dizendo que o marido vai vender curso,
Por isso que tem lá no Papo Legal a enquete para você responder. O Bruno já trouxe aí. Que tipo de curso você acha que o Ramagem vai oferecer para os incautos, para os desavisados que toparem pagar para o Alexandre Ramagem por um curso? Vai lá no Papo Legal, tem lá a nossa enquete para você responder. E vá também, tá aí, papolegal.aplicativo, né? Você pode acessar a sala viral de hoje, votar na enquete, e você também pode ir no nosso site e ler a reportagem completa. O Bruno trouxe aí, né, 3 repórteres que conseguiram descobrir essa empresa aberta pelo Ramagem. Bom, ele ainda não divulgou quais serão os cursos oficialmente, mas a nossa reportagem tentou até contato por telefone, pelas redes sociais, não obteve retorno, mas conseguiu um documento oficial que mostra a abertura da empresa. É como se fosse, sabe, quando você registra uma empresa na junta comercial no Brasil? É mais ou menos a mesma coisa, só que o registro feito lá na Flórida, tudo em inglês, né? Tá lá, ó, Alexandre Ramagem Rodrigues, o endereço, etc e tal, e os artigos aqui de abertura, oficialização desta empresa, que ele diz, vai realizar todo e qualquer negócio legal, porque os negócios ilegais ele praticou antes e por eles foi inclusive condenado, né? Participou da articulação para um negócio chamado golpe de Estado. E aí não precisa de empresa, ele tentou fazer isso junto com os bolsonaristas e os militares que estão todos condenados, vários cumprindo prisão, pena, menos ele que fugiu, escapuliu para os Estados Unidos. Bom, estamos falando de bandidagem. Vamos seguir para um caso novo, revelado por uma operação da Polícia Federal hoje. O caso não é tão novo, mas ganhou, assim, mais notoriedade hoje. Está aí na manchete, né? Família, força, fé e fraude. Muita fraude. Banco de Edir Macedo, o bispo da Igreja Universal, é alvo da Polícia Federal por suspeita de fraude e sofre um bloqueio de 670 milhões de reais. Já ouviu falar em 1 bilhão? Está caminhando para... É quase 1 bilhão de reais em bloqueio de bens para dar conta dessa fraude. Que banco que é esse? É um banco que você talvez não conheça, porque não tem agência por aí, não são os grandes bancos. É um banco chamado Digimais. O Edir Macedo comprou uns anos atrás um banco Renner, que era daquela loja, aquela rede de lojas Renner e tal. Comprou o banco da Renner, trocou de nome para Digimais, ofereceu principalmente para fiéis ligados ali à Igreja Universal, mas não só, e foi oferecendo produtos transformados numa espécie de pirâmide financeira. Lembra muito o caso do Vorcaro, o caso Master. Fé e fraude. Fraude e fé. E aí, a figura é essa aqui. Edir Macedo. O Banco Digimais é controlado pelo bispo, que é também fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. A Justiça autorizou o afastamento dos sigilos bancários dos investigados, da direção do banco, e mandou bloquear os 670 milhões de reais. Bruno Concílio tem outras atualizações sobre esse caso envolvendo alguém que tem um papel decisivo no mundo religioso do Brasil, por causa da Igreja Universal, no mundo das comunicações, porque é o dono da Rede Record, e no mundo da política, porque ele é o cérebro por trás do Partido Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bruno, com você a atualização sobre esse caso de fraude envolvendo o banco do Edir Macedo. Rodrigo, a situação complicou para o Edir Macedo. Ele também é investigado no âmbito da operação, mas a PF não cumpre mandado contra o Edir Macedo neste momento. Sobre o Digimais, o esquema envolvia a manipulação de balanços e resultados contábeis na tentativa de esconder prejuízos e ocultar a real situação do Banco Digimais, que já estava prestes a quebrar. Isso, segundo a PF, teria permitido a supervalorização artificial dos ativos oferecidos aos clientes como forma de investimento. Resumindo, Rodrigo, o Digimais maquiava os seus ativos para tentar esconder do mercado o fato de que o banco estava falindo, né? E vai aparecer daqui a pouco, Bruno, assim como o Vorcaro fez, o Edir Macedo também tentou parcerias com governantes, com políticos de direita quase sempre, para obter ajuda, né? Empréstimo consignado, ou abre aí a prefeitura para os funcionários fazerem empréstimo consignado com o meu banco. Então,
vai aparecer muita coisa aí das relações políticas do Edir Macedo na tentativa de salvar o banco, que agora sofre essa busca e apreensão, esse bloqueio, e está a ponto de quebrar. Dizem também que o Digimais estaria sendo oferecido para o BTG, o banco do André Esteves. Há negociações dos bastidores? Não sabemos. Isso aí nas colunas de economia tem muita gente dizendo que para salvar o banco o Edir Macedo queria. Olha, vende para o BTG, esquece isso, porque senão a quebra do banco pode arrastar todo o grupo do Edir Macedo. Pode arrastar a Record, pode arrastar inclusive, criar sérios problemas para a Igreja Universal também. Na representação de hoje, nos documentos da operação de hoje, a Polícia Federal afirmou que o Digimais, abre aspas, adotou práticas financeiras temerárias e estreitamente análogas às do extinto Banco Master. É a Polícia Federal dizendo, não somos nós. Por isso que a nossa manchete aí na tela, Digimaster. É o Digimais atuando na mesma linha do Master do Daniel Vorcaro. A diferença, Vorcaro preso, Edir Macedo solto e Edir Macedo mandando ainda numa rede de televisão com poder, controlando o governador, controlando o partido e controlando a TV, que lhe garante um canhão ali para operar e para arrancar vantagens e evitar a quebra do banco. É nesse ponto que nós estamos. Aprendeu direitinho com o Vorcaro, Edir Macedo? Ou será que o Vorcaro é que aprendeu com a turma da Igreja Universal? É a pergunta que fica. Para quem não lembra, quem é Edir Macedo, hein? A nossa equipe preparou aqui um quadro, uma arte, para você relembrar quem é o Edir Macedo, dono do banco, que foi alvo de busca e apreensão e dessa operação de hoje da Polícia Federal. Então ele é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, criada esta igreja ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois ele se torna dono do Grupo Record, ele compra a TV Record ali nos anos 90. Tem um patrimônio hoje, o Edir Macedo, estimado em quase 10 bilhões de reais, com B de bola. Então, o bloqueio que a Polícia Federal pede aí para os bens do Digimais não chega a 10% do patrimônio total do Edir Macedo. Então, ele não está quebrando, não está insolvente, mesmo com o bloqueio. Mas abala, né? Quebrar um banco na mão de um sujeito abala bastante, inclusive a reputação, se é que a gente pode falar nisso. Em 92, o Edir Macedo foi preso em São Paulo sob acusação de charlatanismo religioso, de usar a religião para enganar as pessoas. Em 2011, foi acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em 2020, comprou o antigo Banco Renner, como eu falei agora há pouco, e mudou o nome para Digimais. Lembra, o Vorcaro não comprou um banco chamado Máxima e mudou para Master? O Edir Macedo comprou o Banco Renner, que já tinha autorização, mudou o nome e passou a operar nesta linha, porque o Banco Renner era muito vinculado às operações da Renner, E o Digimais teria que atuar de maneira mais generalizada. Ele tem toda a rede aí de igrejas pelo Brasil e de fiéis que se mandar, olha, pega dinheiro emprestado lá no Digimais, a turma vai e pega, e paga juros, e com isso o banco foi crescendo, mas com operações consideradas agora temerárias e fraudulentas, segundo a investigação da Polícia Federal. O Edir Macedo também é famoso por ter protagonizado, você lembra dessa cena? Está aí na internet. Uma reportagem da Globo, a Globo fez um especial mostrando quem era o Edir Macedo, ele ensinando os outros pastores e bispos da Igreja Universal a tomar dinheiro dos fiéis. Ele dizia assim, tem que pedir, não tem que ter vergonha de pedir, tem que ser agressivo na maneira de pedir. É isso que ele ensinou. Para os fiéis, para os pastores, deve ter ensinado para a turma do banco. Tem que pedir dinheiro para fazer o banco crescer. Só que uma coisa é fazer isso em igreja, outra coisa é no mercado financeiro e parece que deu meio errado, para o lado do Edir Macedo. Vamos seguir acompanhando esse caso. Enquanto o Banco Master, pelo jeito, espalha discípulos, como Edir Macedo, o STF bate cabeça em relação ao caso do Vorcaro, ao caso do Banco Master. Nesta semana, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, criticou o relator do caso, André Mendonça, por ter recebido advogados de defesa, claro, do Daniel Vorcaro, para discutir a delação do banqueiro. O Gilmar fez uma crítica pública ao André Mendonça. Eles estão em guerra
Não é uma guerra aberta, mas tem uma guerra ali dentro do Supremo. Gilmar chamou a atuação de André Mendonça de um erro crasso e disse que é um excesso na investigação desse escândalo financeiro. A fala de Gilmar Mendes foi num programa da TV Cultura, Roda Viva. A gente agradece a TV Cultura pela sessão das imagens e vamos rodar agora um trecho desta fala do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Curioso, né? Então o Gilmar Mendes dando uma reprimenda pública no colega André Mendonça durante a entrevista na TV Cultura, programa Roda Viva. Ali apareceu a Mônica Bergamo, que era uma das entrevistadoras no Roda Viva. Isso mostra que há muita desconfiança interna dentro do Supremo. O André Mendonça foi elogiado por alguns. Olha, ele é bolsonarista, mas até que está sendo independente. Será? Será que não está na hora da gente cobrar o André Mendonça, como a gente cobrou o Dias Toffoli? O André Mendonça está protegendo alguém? O André Mendonça pode participar de negociação de delação para dizer, essa delação eu não quero? Não. Ministro, juiz não pode participar disso. A lei, como lembrou Gilmar Mendes, diz que é a Polícia Federal e o Ministério Público que negociam delação. Se um advogado entra na sala de um juiz para negociar a delação, ele tem que sair de lá preso. Ou então, o ministro André Mendonça cometeu um erro crasso, como diz o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que também não é nenhum exemplo, né? Ao fazer aqueles encontros lá em Portugal, ao se aproximar demais de empresários. Mas nesse caso objetivo, ele tem razão. Só acho estranho fazer isso numa entrevista, como se fosse uma liderança política e não um ministro. O juiz tinha que falar lá na corte, não tem que ficar dando tanta entrevista por aí. Se expõe demais, mas volto a dizer, nesse caso, ele tem razão, porque o André Mendonça, se recebeu o advogado para falar de delação, é mais do que um erro. É uma atitude fora da lei. Tem que ser cobrado sobre isso. É uma questão de tempo para o caso Master respingar ainda mais no Flávio Bolsonaro, né? Vocês viram que ontem a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer sobre aquele pedido de investigação feito originalmente pelo Lindbergh Farias para que o caso Dark Horse, caso do filme, seja incluído nas investigações do Master e do Vorcaro. Estava faltando o parecer da PGR. O foco, nesse caso, é o dinheiro que Vorcaro enviou a fundos no exterior para financiar o filme, como ficou explícito nas reportagens do Intercept. A Procuradoria apresentou esse parecer, o Bruno vai explicar melhor para a gente como é que o caso pode andar agora, Bruno, chegando perto também do Flávio Bolsonaro, ou ao contrário, trazendo o Flávio Bolsonaro para dentro do processo judicial do Vorcaro. Como é que é? Rodrigo, a história é a seguinte. Algumas semanas atrás, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, rejeitou o pedido do deputado federal Lindbergh Farias. Na época, o parlamentar queria que a investigação sobre o financiamento do Dark Horse ficasse nas mãos de Moraes, que era relator do inquérito relacionado a Eduardo Bolsonaro, figura que também está envolvida no escândalo do filme do Jair. Agora, na noite desta segunda-feira, o Moraes encaminhou o parecer de Gonet ao presidente do Supremo, Edson Fachin, para que ele defina o seu destino, o que deve acontecer nos próximos dias. Agora, o importante disso tudo é que tanto no STF quanto na PGR é dado como certo que a investigação do Dark Horse será alvo de outro procedimento sob a relatoria de Mendonça. Ou seja, finalmente vai sair do papel, né, Rodrigo? A questão é como vai sair do papel, né, Bruno? Porque uma coisa é, vão pendurar o caso do Dark Horse na relatoria do André Mendonça, que já está cuidando desse caso do Master, e aí vai virar mais um ali, mais uma investigação dentro do caso do Vorcaro. Ou dois, vai se abrir uma nova investigação, um novo processo, uma nova ação penal, que ficaria também com o ministro André Mendonça.
Quem vai decidir isso é o Fachin, o presidente do Supremo. Se ele deixa tudo na mão do André Mendonça, porque já é o André Mendonça que é o relator do caso Master, ou se ele entrega na mão de um terceiro relator. Então, daqui a pouco vai ser tempo do Flávio Bolsonaro se preocupar com o toque da Polícia Federal. Se bateu na porta do Jacques Wagner, tem muito mais motivo para bater na porta do Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar a decisão do Fachin. Bom, mas se o Flávio tem motivo para se preocupar, o pai dele também vive um dilema, hein? O Jair. Apodrecer na prisão em casa ou na papudinha? Do jeito que ele ama a família, é uma decisão difícil, hein? Será que ele prefere ficar na papudinha, prefere ficar em casa com a Michele, assistindo o Jogo do Brasil, hein? No final de tudo, não é ele que decide, né? É o Alexandre de Moraes, relator do inquérito do golpe. Como você sabe, o Alexandre de Moraes deu 90 dias de prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro, porque ele estava dizendo que passava mal, soluço, problema e tal. O Alexandre de Moraes falou, vai se tratar em casa. 90 dias. Quinta-feira vence o prazo. E aí o Alexandre de Moraes vai ter que decidir. Renova a prisão domiciliar ou manda o Jair de volta para Papudinha para assistir os jogos da Copa na cadeia? Bruno Concílio, será que o Jair prefere assistir jogo da Copa com a Michele comendo pipoca e com essas armas aí que ele tem em casa até? Ou ele prefere voltar para Papudinha? O que vai acontecer? Rodrigo, dependendo do Jair é uma decisão complicada mesmo, né? Mas enfim, a decisão ela vai juntar os laudos sobre a saúde, pedindo que Bolsonaro permaneça em casa, cumprindo a condenação de 27 anos por tentar um golpe de Estado. Nos bastidores, a avaliação é de que determinar o retorno do ex-presidente à Papudinha iria gerar comoção entre seus apoiadores e até um fato político que poderia influenciar na pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência. E se tratando do judiciário, quanto menos protagonismo nas eleições, melhor. Mas a tendência é que a decisão seja prorrogada por mais 90 dias para uma nova reavaliação. Agora, o motivo? O próprio comportamento imprevisível do Bolsonaro, que impede uma decisão diferente dessa, né? E nem precisa ir muito longe, não. Na semana passada, uma arma registrada no nome do ex-presidente foi encontrada em um carro conduzido por um militar do Exército, né, Rodrigo? Olha só. É um militar que faz parte da escolta do Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, ele está sendo ouvido, aliás, nesse momento, Bruno, nesse caso aí da arma, que foi encontrada com um militar da escolta do Jair Bolsonaro, ele está sendo ouvido nesse momento pela Polícia Civil do Distrito Federal, que quer saber que raio que um presidiário, ainda que em prisão domiciliar, que raio que um presidiário está fazendo com uma arma dentro de casa. A audiência foi autorizada, essa audiência com a Polícia Civil, para o Jair Bolsonaro explicar a arma, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Está sendo realizada presencialmente, lá na residência, naquele condomínio lá em Brasília. A pistola foi apreendida no dia 15 de junho com o sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho. O sargento disse na hora, olha, eu estava levando para manutenção a arma. Como assim para manutenção? Não, é do Jair Bolsonaro a arma, mas eu estava levando para manutenção. Como é que o Jair Bolsonaro sabia que a arma precisava de manutenção? Primeiro ponto, ele deu um tiro? Ou ele abriu a arma? Como é que um presidiário pode ter acesso a uma arma, cumprindo pena? Como é que o sargento não se tocou que estava cometendo algo muito grave, levando uma arma para passear, uma arma que pertence a um presidiário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece aí fazendo cara de bad boy dentro da casa lá no condomínio, onde ele cumpre prisão domiciliar. Os advogados apresentaram ao STF documentos que, segundo eles, comprovam que Bolsonaro tem autorização legal para manter a pistola. Peraí, gente. Não existe isso, o presidiário ter uma arma dentro de casa. Não existe. Alguma coisa aí vai ter que ser explicada e vai ter que ser revista, e isso pode complicar a situação dele. Bom, estamos falando aí de investigações envolvendo polícia e política. Vamos atualizar o caso do Jacques Wagner. A investigação da PF identificou uma ligação de WhatsApp do chefe de gabinete do senador para o telefone do banqueiro Daniel Vorcaro. O telefonema ocorreu no dia 7 de agosto de 2024, o mesmo dia em que Vorcaro havia marcado um encontro com Jacques Wagner no gabinete do senador. Bruno tem atualizações sobre isso. Rodrigo, a PF identificou que o chefe de gabinete, citado pelo nome de Lucas, fez um telefonema a Vorcaro no dia do encontro, ligação que não foi atendida pelo banqueiro. No dia seguinte, o Vorcaro enviou uma mensagem dizendo que estaria à disposição para conversar. Agora, procurada, a assessoria de imprensa do senador diz que Lucas Reis, chefe de gabinete de Jacques Wagner e responsável pela agenda do mandato,
confirma que recebeu no dia 7 de agosto de 2024 um pedido de agenda com Daniel Vorcaro, só que a assessoria afirma que Reis consultou o Jacques Wagner e que ele não o autorizou a marcar esse encontro. Rodrigo. O Jacques Wagner vai ter que decidir a vida dele nos próximos dias. Tem uma reunião com o Lula para acontecer, mas olha só, ele decidiu, antes de encontrar o Lula, o Jacques Wagner vai se encontrar com Davi Alcolumbre. Não é coincidência, né? Você lembra, a relação entre Jacques Wagner e Alcolumbre ficou muito marcada, porque no dia que o Jorge Messias, indicado pelo Lula, foi rejeitado pelo Senado, o Jacques Wagner, que é do PT, do partido do Lula, apareceu lá sorrindo ao lado do Alcolumbre, como se os dois estivessem comemorando até a derrota do Messias. Acho que a gente tem imagem disso, não sei se as imagens estão aí, só para relembrar. E agora, olha aí, ó, essa imagem é do dia da rejeição ao Messias. Parecia que o Wagner estava até satisfeito, olha lá, rindo com a derrota do indicado pelo Lula. E hoje ele tomou a decisão de, antes de encontrar o Lula, encontrar com o Alcolumbre. Cada um faz as suas escolhas, né? Depois vai ter que se encontrar com o Lula ainda nesta semana para decidir se renuncia ao cargo de líder do governo ou se o Lula vai ter que demiti-lo. Vamos falar do Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência. A gente falou ontem que ele foi para os Estados Unidos, ou vai, eu não sei se ele já está viajando, para assistir o jogo do Brasil, amanhã contra a Escócia. Mas não é só para isso, não. Ele se inscreveu, ele quer participar de uma audiência lá nos Estados Unidos, uma audiência pública com o representante de comércio dos Estados Unidos. E dessa vez ele quer falar contra o tarifaço. Olha só, se arrependeu, Flávio? Porque desde o ano passado a família Bolsonaro está trabalhando pelas tarifas. Como pegou muito mal, eles têm certamente pesquisa qualitativa mostrando que isso ajudou a derrubar o apoio do Flávio Bolsonaro na campanha. Ele está pedindo para ir a uma audiência pública nos Estados Unidos para falar contra o tarifaço. Está querendo consertar o que o irmão dele aprontou, gerando o fato que mais favorece o Lula. Falando também no amigo de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, o grande mentor dele, né, o Trump, uma publicação de Trump na rede social Truth Social, que é do próprio Trump. Ele comemora as eleições aqui na América do Sul, vencidas por candidatos de direita, no Peru, na Colômbia, e publica um trecho. Ele fala assim, 8 triunfos em 7 anos para a extrema-direita na América Latina. Ele publica, é um texto de um terceiro, né, chamado John Gizzi, mas ele publica esse texto falando assim, o próximo teste é o Brasil. É como se dissesse, o próximo alvo é o Brasil. Está aqui a publicação, é para a gente ficar atento mesmo, porque significa que o Trump vai tentar interferir. A gente tem a publicação, podemos colocar aqui na tela, a publicação do Trump, que diz isso, ó. A atenção agora se volta para o Brasil, a maior nação da América e com mais peso político na região. A eleição pode se tornar a disputa mais importante do hemisfério. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão se unindo ao filho dele enquanto buscam destituir ou derrotar, né? Acho que está mal traduzido aqui, o presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, é o Trump, sinalizando que a eleição do Brasil é prioridade para ele. Olha uma decisão estranha também, dessa vez da CBF, estamos falando de Copa do Mundo. Próximo jogo do Brasil, os goleiros não vão usar camisa vermelha. A CBF tomou essa decisão. Você lembra que até uma camisa bonita, né, dos goleiros, que tem que ser sempre bem diferente dos jogadores de linha, não vai ter mais camisa vermelha para os goleiros. A camisa do goleiro vai ser verde. É a decisão tomada pelo presidente da CBF, Shamir Chaoud. Será que tem a ver com a visita do Flávio Bolsonaro, que pretende assistir o jogo? Será que o Flávio Bolsonaro quer tirar uma foto com o time e aí não quer que tenha camisa vermelha perto dele? Será? É uma decisão curiosa aí no meio da eleição. E para encerrar o noticiário de Copa do Mundo, em mais um dia de jogos importantes, reforço de peso para a seleção de Congo, que hoje joga contra a Colômbia, hoje à noite. Congo contra a Colômbia. Vocês lembram daquele personagem, um torcedor, que se veste como o presidente, o Lumumba, né, o famoso presidente Patrice Lumumba, que foi um presidente importantíssimo do Congo, foi assassinado. Era um líder anticolonial, um líder de resistência política, de esquerda. Esse torcedor acaba de chegar aos Estados Unidos, ele estava com dificuldade para tirar o visto e ele costuma se vestir como se fosse o Patrice Lumumba e fica ali como se fosse uma estátua, às vezes, nas arquibancadas, fazendo o papel de Patrice Lumumba ainda está aqui, para dar uma força para a seleção do Congo no jogo de hoje contra a Colômbia. Vai ser legal, se é que a televisão vai focar nele, vai mostrar na transmissão
pode ser que considere, é um gesto político. E né? É um gesto político de resistência importantíssimo, além de ser muito simpático e muito bonita, né? Essa forma dele atuar. Vamos acompanhar a noite, então. Bruno Concílio, obrigado pela sua participação mais uma vez na atualização de notícias. Obrigado, Rodrigo. Vou ler agora rapidinho o final da nossa enquete lá no Papo Legal do ICL Urgente. Olha só, a ganhadora massiva ali da nossa enquete do Ramagem vai virar Coach D foi a opção de como dar golpe de Estado e sair impune com 72% dos votos, Rodrigo. Então é isso que a galera pensa, né? Até amanhã e obrigado. Ele entende disso. E como escapulir pela fronteira também, ele pode explicar. Aliás, amanhã, pessoal, um aviso importante. Por causa do jogo do Brasil contra a Escócia, amanhã, o ICL Urgente começa mais cedo. Amanhã, você que nos acompanha sempre ao vivo, 3h30 da tarde, o ICL Urgente na quarta-feira, para depois todo mundo estar liberado, né? Tem o ICL Urgente, o N2 e tudo mais cedo para a gente acompanhar Brasil e Escócia. Deixando um aviso aqui para você assistir o especial do ICL sobre o orçamento secreto. No próximo dia 28 de junho, um domingo, você se inscreve em iclurgente.com.br para assistir, se inscrever para assistir no dia 28, 8 horas da noite, o especial sobre orçamento secreto. Vem aí o N2 com a Roberta, com o Chico Sá, com toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. Você dá da liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas sim. Quem é essa produtora GoUp? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Estamos em Ipojuca, em busca de respostas. Nenhuma placa, nenhum funcionário. Segundo os vizinhos, nunca houve empresa aqui. A Caixa Preta está sendo aberta. Eu descobri essa história, eu descobri essas emendas. Estou apurando sobre as denúncias de corrupção envolvendo a cidade. Que é isso? 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. No Brasil das emendas parlamentares, também se mata por dinheiro. E para calar quem sabe demais. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.